Fala pessoal, beleza com vocês? Professor Teta na área e hoje eu estou aqui para gravar uma aula, ó, importante, hein? Vetores, muito importante aí para os vestibulares, para o Enem, para as provas em geral, tá? Bom, primeira pergunta que geralmente o aluno faz: Matheus, por que nós estudamos vetores? Qual que é a função de estudar um vetor? Lembra que na nossa primeira aula a gente fala de grandezas físicas, né? E a gente divide as grandezas físicas em dois grandes grupos. Um grupo chamado de grandeza escalar e um grupo chamado de grandeza vetorial. Lembra que as grandezas escalares são aquelas que ficam bem definidas com um número e uma unidade de medida. Por exemplo, a sala que eu estou agora, a temperatura aqui, 21 graus Celsius. Eu não preciso te falar mais nada para você entender essa informação, né? Eu te dei um número, 21, e uma unidade de medida, graus Celsius, e você compreendeu perfeitamente o que eu estava querendo te dizer. Agora, vamos imaginar a seguinte ideia, né? Eu tenho um objeto na minha mão aqui e eu falo, olha, eu vou aplicar uma força nesse objeto de tantos newtons, sei lá, 20 newtons. Você vai saber o que eu vou fazer com esse objeto? Você sabe se eu vou erguer ele, se eu vou abaixar ele, se eu vou levar ele para a direita, se eu vou levar ele para a esquerda? Não dá para saber, né? Perceba que só te falar um número e a unidade de medida, a ideia não fica totalmente bem compreendida. Eu preciso acrescentar nessa informação uma orientação. Eu preciso acrescentar nessa informação uma direção e um sentido. E aí, então, são os vetores que vão nos ajudar a compreender essa ideia, né? Então, o que nós vamos fazer aqui dentro? Vamos ver o que é um vetor ao pé da letra, vamos aprender a respeito da sua notação, vamos aprender sobre a igualdade de vetores e também, né, mais para frente, vamos aprender a fazer operações com esses vetores. Beleza? Bora lá, pessoal! Bem, quando alguém me pergunta, Matheus, o que é um vetor? Eu costumo dizer que um vetor é um número especial. Como assim um número especial? É um número, pessoal, que carrega consigo uma orientação. Olha só, o meu vetor aqui 3, ele é um vetor vertical para cima. O meu vetor 5 aqui, ele é um vetor horizontal para a direita. O meu vetor 4 é um vetor vertical para baixo. Perceba que um vetor é um conjunto de 3 informações. Ele tem um módulo, ele tem uma direção e ele tem um sentido. O módulo, gente, é esse númerozinho que vocês estão vendo do lado do vetor. A direção é a direção da reta suporte para esse vetor, né? Direção geralmente conhecidas aí, nossa, vertical, horizontal, direção diagonal. E o sentido é exatamente a setinha, a pontinha do nosso vetor. Então, para cima, para a direita, para baixo, é assim que a gente representa, então, e fala de um vetor. Então, resumindo, vetor, um número especial, um número que carrega consigo 3 informações. Módulo, que é o seu valor, direção e sentido. Claro, pessoal, quando a gente for falar de uma grandeza física, né, o módulo ele vai ser acompanhado de uma unidade de medida. Tá certo? Bem, uma das grandes dificuldades que os alunos têm aqui dentro é a respeito da notação. Se você conseguir ler bem e escrever bem no universo dos vetores, você tem meio caminho andado. Então, olha só. Vamos imaginar que eu queira falar desse vetor aqui, tá? Eu estou atribuindo ele uma letra. Geralmente essa letrinha ela vai representar alguma grandeza física, né? O nosso vetor velocidade, o nosso vetor força, o nosso vetor aceleração. E uma das maneiras de falar que é uma grandeza vetorial é pôr essa setinha em cima da letra, tá? Então eu estou falando aqui do vetor A. Pessoal, lembrando que um vetor, um conjunto de 3 informações. Eu tenho que ver as 3 informações detalhadas ali na minha informação, tá? E um detalhe que geralmente o aluno pergunta, Matheus, essa setinha que a gente coloca na parte superior é a direção e o sentido do vetor? Não necessariamente. Pode ser que, numa coincidência, né, essa setinha coincida com a direção e o sentido do vetor. Mas no meu caso aqui não, tá? O
que estaria errado eu fazer? Escrever uma coisa como essa. E a gente escreve bastante, né? Aqui eu estou falando que o vetor A, um conjunto de 3 informações, é igual a um número. Pessoal, isso daqui não está certo, né, na notação, na leitura aqui dos vetores. Se eu quiser me referir apenas ao módulo do vetor, eu posso fazer isso de 2 maneiras diferentes, tá? Ou eu utilizo aquela nomenclatura de módulo na matemática, colocando as 2 barrinhas, né, o que vocês estão vendo aqui, ou simplesmente eu tiro as 2 barrinhas, eu tiro a setinha de cima e escrevo A igual a 4. Então essa notação, ou essa notação, quando eu quero apenas me referir ao módulo do vetor, é a maneira correta de representar. É claro, né, você está lá numa segunda fase, é muito mais formal escrever desse jeito, é muito mais interessante, né? O professor ali, o corretor, ele fala, poxa, esse cara sabe o que ele está fazendo. Legal? Tudo bem? Então, cuidado com a anotação, com a leitura e com a escrita. Beleza? Bom, para a gente avançar um pouquinho mais, eu vou falar agora da igualdade de vetores. Gente, para nos ajudar, eu fiz o desenho aqui de 4 retas. Estão representadas por essas linhas pontilhadas, que eu chamei de R, S, T e U. Tá? A reta R, S e T, pessoal, essas retas elas são paralelas. O que isso significa? São retas que têm a mesma direção, tá? Importante isso. E a reta U, uma reta qualquer. E sobre essas retas eu desenhei 4 vetores. O vetor A, de módulo 2, o vetor B, também de módulo 2, vetor C, também de módulo 2 e o vetor D, de módulo 2. Tudo bem? E eu fiz aqui, né, algumas igualdades e eu queria discutir com vocês, né, se essas igualdades que eu coloquei aqui, elas são ou não são verdadeiras dentro que nós já aprendemos da notação. Tá certo? Então, olha só. Primeira igualdade. O vetor A é igual ao vetor C. Pessoal, olhando para a imagem e lembrando que a reta R e a reta T são retas paralelas, consequentemente têm a mesma direção, essa igualdade ela é uma igualdade verdadeira. Sabe por quê? Porque o vetor A, que é um conjunto de 3 informações, módulo, direção e sentido, tem exatamente as mesmas informações no vetor C. Então, repare que o módulo de A e o módulo de C são iguais, a direção de A e a direção de C também são iguais e, né, o sentido desses 2 vetores também são iguais. Então, resumindo, 2 vetores só serão iguais se eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, essa afirmativa aqui, ó, ela é verdadeira. Legal? Bom, segunda igualdade, B igual a C. Agora eu tenho que tomar um cuidado porque eu tirei, né, a indicação de vetor da parte aí da minha grandeza. Eu estou falando só que o B igual ao C. Será que isso daqui é verdadeiro? Lembra que quando eu escrevo apenas a letra sem a setinha em cima, eu estou me referindo apenas ao módulo, tá, pessoal? Então vou escrever aqui, ó, módulo de um vetor, aquele número apenas. E quando eu olho no meu desenho, realmente, ó, o vetor B, ele tem um módulo 2 e o vetor C também tem um módulo 2. Portanto, essa igualdade também é uma igualdade verdadeira. Tudo bem? Bom, escrevi aqui agora os vetores A e D e coloquei as barrinhas do lado. Será que essa igualdade ela é verdadeira? De novo, gente, quando eu escrevo um vetor com a barrinha do lado, o que eu estou querendo me referir? Ao módulo também, né? Não estou preocupado com direção e sentido, ok? Então, realmente, o módulo de A, que vale 2, é igual ao módulo de D, que também vale 2. Portanto, essa afirmativa, ela também é verdadeira, tá? E a última igualdade que eu escrevi é essa. Menos B, vetor menos B, né, é igual ao... Aliás, o B, desculpa pessoal, o B é igual ao menos A, tá? É uma verdade isso daqui? Mateus, o que é esse negócio de um sinal negativo na frente do vetor? O que isso está representando? Vamos olhar bem para os vetores A e B?
Bom, eu posso perceber que os vetores A e B, eles têm o mesmo módulo, eles apresentam a mesma direção, porque eles estão sobre retas suportes paralelas, tá? Só que eles não têm o mesmo sentido. Então, eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, mas eles têm os sentidos opostos. Essa igualdade é exatamente a respeito disso. Toda vez que nós temos um vetor oposto ao outro, nós representamos por um sinal negativo na frente desse vetor, tá? Pessoal, cuidado que eu não estou falando que o meu vetor vale menos 2. Não é isso que eu estou dizendo. Até mesmo porque não existe módulo negativo. O módulo de um vetor, gente, tem a ver com o seu tamanho. Não existe tamanho negativo, tá? Eu estou representando um sinal negativo na frente de um vetor. O que isso quer dizer? Que ele é igual a um outro vetor, mesmo módulo, mesma direção, só que sentido trocado, tá? Então vou escrever aqui, ó, vetor oposto. E isso daqui também é uma verdade, certo? Pessoal, essa introdução a respeito da parte dos vetores é uma das mais importantes, né? A gente vai agora passar para as operações vetoriais. E saber ler bem um vetor, escrever bem também é uma coisa extremamente importante para a sequência daí, beleza?